mais. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 39. Gênesis 39. Quem encontrou, diga amém. Gênesis 39, versículo 1, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou um dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinham, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. E aconteceu que, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. E ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. E ele, porém, deixando as vestes nas suas mãos, nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto deste as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o seu servo hebreu, que nos trouxestes, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar aonde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Pai, eu quero te agradecer pela leitura da palavra do Senhor. E eu oro para que o Senhor me dê graça suficiente para ministrar a palavra aos ouvidos daqueles que aqui estão
e daqueles que estão em suas casas assistindo e daqueles que assistirão ainda essa mensagem. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto fala que José, um jovem bonito, a Bíblia diz que ele era bonito. Esse jovem foi vendido como escravo para um homem que ocupava a posição de Potifar. Potifar não era o nome dele. Potifar era o cargo que ele ocupava no Egito. O Potifar era o comandante da guarda do palácio. Potifar comprou José como escravo e o levou para sua casa. E a Bíblia diz que tudo quanto José colocava as mãos prosperava, porque Deus era com ele. Mas um dia, a mulher de Potifar se interessou por José. E por vários dias, ela pediu para que ele se deitasse com ela e tivesse um caso amoroso com ela. Mas ele simplesmente dizia: eu não posso. O meu senhor, seu marido, me disse que eu posso fazer todas as coisas aqui, menos tocar em você. Eu não vou fazer isso com ele. E ela continuou insistindo. Mas um dia, quando ele entrou em casa, não havia ninguém. Ela então o agarrou, dizendo para que ele se deitasse com ela. E ele, ao se desvencilhar dela para fugir, as suas vestes ficaram nas mãos dela. E ele fugiu. E quando o marido chegou, ela disse: o hebreu que você trouxe para morar aqui tentou me forçar, tentou abusar de mim, e a prova é que eu estou com as vestes dele aqui. E José então foi levado para a prisão, e por lá ele ficou alguns anos preso por causa de uma calúnia. Esse é o pano de fundo dessa mensagem, essa história. Hoje eu quero falar com vocês sobre a voz da consciência, o juiz que não se cala dentro de nós. José era forte, era jovem, os hormônios estavam explodindo, mas ele optou por não ser dominado pelos seus hormônios. A integridade de alguém, ela é testada no secreto e não no público. Ele poderia ter tido um caso com aquela mulher, porque aonde ele estava longe de tudo, ele estava longe de todos, mas ele vivia com uma consciência de que não estava longe de Deus, de que Deus estava ali, de que o Senhor estava presente. E com José eu aprendo que o caráter, ele é revelado quando nós temos a chance de pecar, mas nós escolhemos não fazer. Talvez ele até teve vontade, mas ele dominou sobre a sua vontade, porque a vontade é uma voz que grita dentro de nós. Vontade é igual a desejo. Vontade é querer ou não querer. Nem sempre a voz da nossa vontade é certa. Nem sempre a voz da nossa vontade é correta. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2 que anteriormente nós vivíamos satisfazendo a vontade da carne. Segundo os desejos e os nossos pensamentos, nós seguíamos. Como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira, mas o Senhor nos vivificou. E a mesma Bíblia diz que existe uma batalha dentro de nós, uma guerra. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que a carne deseja ou tem vontade, que é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne, e eles estão em conflitos um com o outro. Existe uma luta entre a nossa vontade e o nosso espírito.
entre os nossos desejos e o nosso espírito. E é na voz da vontade que nasce a tentação. Nem sempre a tentação nasce no diabo, e sim na vontade. O diabo aproveita da nossa vontade, aproveita do nosso desejo. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, escreveu Tiago, sendo por ele arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, ele gera a morte. Embora a vontade seja uma voz muito forte dentro de nós, a vontade não é uma voz de mando. Eu vou repetir isso. Embora a vontade seja uma voz muito forte dentro de nós, porque ela atua através do desejo, ela, embora seja forte, ela não é uma voz de mando. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que existe uma voz mais forte do que a voz da vontade. Quantas vezes você teve vontade de fazer, mas você não fez? Quantas vezes você teve essa experiência? Existe uma voz dentro de nós que é mais forte do que a voz da vontade. E é a voz da consciência. A voz da consciência é uma voz interior, é um juiz. Todos nós temos um tribunal dentro de nós. E a consciência, ela funciona como um alarme que Deus colocou dentro de cada um de nós, lembrando que o caráter importa mais do que a conveniência. Provavelmente foi essa voz da consciência que José ouviu quando ele recusou a proposta da mulher. Ele disse: ninguém desta casa está acima de mim. O seu marido nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Quando a mulher de Potifar parte para cima dele, a consciência dele soa como um alarme, desperta como um alarme. Mas em contrapartida, quando ela pede José para se deitar com ela e ele recusa, a consciência dela deve ter lhe dito: não faça isso com seu marido, não faça isso com ele. Porém, ao invés de humilhar-se e deixar o plano de lado, ela parte para a vingança. Ela usa de vingança. Por quê? Porque o seu orgulho foi ferido. E por que o seu orgulho foi ferido? Porque José disse: eu não vou me deitar com você. E quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando essa situação e pergunto: por que o orgulho dela foi ferido? Porque é bem provável que ela falou com as outras mulheres: eu vou ficar com esse cara, eu vou ficar com ele. E ele recusou, ele não quis. E essa conversa, provavelmente, José não ouviu, a Bíblia também não relata. Bom, e não ouviu. Existem conversas sobre você que você não ouve. Sabe, muitas vezes Deus tira pessoas da nossa vida. E isso dói. E por que dói? Porque ele ouviu conversas que nós não ouvimos. Ele viu atitudes de deslealdade que nós não vimos. Por isso, às vezes, Deus tira pessoas da sua vida. Porque ele ouviu conversas que você não ouviu. Ele viu coisas que você não viu. E quando eu leio esse texto, eu fico pensando comigo, porque
Muitas pessoas, ao invés de se preocupar com a consciência, elas se preocupam com a reputação. E aquele momento, o que ficou em jogo foi a reputação dela. Puxa, eu disse para as minhas amigas que eu ia pegar esse cara. E ela não quer nada comigo. Como é que eu vou ficar? E quando a gente para pensar em coisas desse tipo, ela parte para a mentira, e ela parte para a calúnia, e ela coloca José na cadeia. E aí eu lembro de uma frase. Tem uma frase que diz assim, uma frase contemporânea nossa. A frase da época dos meus pais é assim: meu filho, não faz isso ou não faz aquilo, porque o mundo dá voltas. Agora hoje a frase é: o mundo não gira. O mundo, o que é? Capota. Ela coloca esse homem na cadeia através da mentira. Só que a cadeia que ela conseguiu colocar José foi o trampolim que Deus usou para colocar José como a segunda maior autoridade do Egito. A prisão foi o caminho para o palácio, porque lá ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. Agora, você imagina José sendo colocado como o governador do Egito, e no dia da posse de José, quem teve que participar? O Potifar e a mulher. Você já parou para pensar nisso? Imagina a cara deles. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem você humilha hoje, amanhã pode ser o seu patrão. Quem você despreza hoje, amanhã pode ser o seu líder. Agora eles estão numa cerimônia de posse, porque Potifar era comandante da guarda de Faraó, ele tinha que cuidar de toda a segurança ali. Posse, cuidar da segurança. Potifar, o senhor foi escalado hoje para cuidar da segurança. Segurança de quem? De José. Aquele que foi meu escravo, aquele que morou lá em casa. Por isso que uma das coisas mais importantes na vida é você se preocupar mais com a sua consciência do que com a sua reputação, porque a sua consciência é o que você é, porém a sua reputação é o que os outros pensam de você. Se preocupe com sua consciência. Não existe nada melhor nessa vida do que ter uma consciência tranquila, de poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, leve. Fiz o que tinha que ser feito. E quando eu falo de consciência, embora a consciência seja um alarme de Deus, embora a consciência seja uma ferramenta da parte de Deus para nos alertar do perigo, nem toda consciência, segundo a Bíblia, é boa. E a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos fala sobre a consciência contaminada. Tito 1,15 diz: para os puros tudo é puro, mas para os corrompidos e descrentes nada é puro. Pelo contrário, tanto a mente como o quê? A consciência deles é o quê? Corrompida. Tem gente que tem a consciência corrompida. É gente que só pensa em maldade. É gente que julga os outros o tempo todo. Alguém vai me derrubar, alguém vai me passar a perna, alguém está fazendo isso. Deixa eu te ensinar uma coisa. Todo julgamento da nossa parte sobre as pessoas é baseado em nós mesmos. Por quê? Porque nós julgamos os outros baseado no nosso caráter. Se eu minto, eu penso que as pessoas mentem para mim. Se eu sou infiel, eu penso que as pessoas são infiéis a mim. Se eu sou desleal, eu penso que as pessoas são desleais a mim. Caim matou Abel. E Deus disse: agora você vai andar errante pelo mundo. E Caim disse para Deus: mas quem se encontrar comigo me matará. E a pergunta que eu faço é: como alguém poderia matar Caim se ele era o único homicida da face da terra? Aonde ele se baseou para falar isso com Deus? Baseou-se na onde?
em si mesmo. Porque eu matei Abel. Quem se encontrar comigo também me matará. Então existem pessoas que têm uma consciência corrompida. E essa consciência corrompida, muitas vezes, ou quase sempre, ela é formada com base nas más influências. Quanto mais más influências você tem, mais corrompida é a sua consciência. Mas não para aí. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele diz: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência, o quê? Cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? Paulo diz, ensinamentos que vêm de homens hipócritas. O que é um hipócrita? Falso. E além de ser falso, é mentiroso. É claro, porque todo falso é mentiroso. Mas o que eu e você entendemos aqui é que a pessoa que mente constantemente, ela engana pessoas. E a consciência dela é tão cauterizada que ela ainda diz: não, eu estou com a minha consciência tranquila. Porque ela não sente mais o peso, porque já cauterizou o coração, já cauterizou a consciência. Tem gente que mente tanto, que ele transforma a mentira numa verdade para ele, e ele age como se aquela mentira fosse verdade, e ele engana muitas pessoas. Por quê? Porque usa de manipulações. Consciência cauterizada, a palavra cauterizado ali, que a Bíblia diz no grego, é queimado a ferro. É como o ferro que coloca para marcar um gado, para marcar um animal, ou usava isso outrora. Consciência cauterizada é como cauterizar uma verruga. Sabe quando você tem uma verruga, você tem um pólipo, e aí então eles vão cauterizar, vão queimar aquilo ali. Dói no momento, você puxa aquela verruga, dói. Mas depois que cauteriza, só fica a marca. E não dói mais. A pessoa que tem a consciência cauterizada, ela mente na cara dura. Ela faz coisas absurdas. E a consciência dela nem pesa. É normal. É uma patologia. Sabe? E são pessoas que agem com uma frieza, mentem com uma naturalidade, justificam os erros numa frieza, porque são manipuladoras. Consciência cauterizada. A consciência cauterizada é a maior inimiga. Por quê? Porque esse alarme nunca soa. Esse alarme nunca dispara. A consciência não pesa em hora alguma. Billy Graham, ele disse assim, Billy Graham foi um grande evangelista, um pastor, ele disse assim: quando você rejeita a voz da sua consciência, vez por vez, após vez, depois de um tempo, a própria voz da consciência se torna contaminada, se torna má e te dá sinais errados. A sua consciência começa a chamar o mal de bem, o bem de mal, a escuridão de luz, a luz de escuridão, o amargo de doce, o doce de amargo. Ela se torna o próprio mal. A consciência se torna o próprio mal. E quando você chega nesse ponto da vida, você chegou no lugar mais perigoso que você pode viver. Uma mente, uma consciência cauterizada. Então nós temos uma consciência contaminada, nós temos uma consciência corrompida, nós temos uma consciência cauterizada, mas nós temos também uma consciência fraca. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: pois se alguém que tem consciência fraca, vir você que tem conhecimento comendo nesse templo, será levado a comer alimentos oferecidos aos ídolos? É uma pergunta. Tem gente que tem a consciência fraca. E uma consciência fraca é acompanhada de uma fé fraca. Tem gente
que se passar e me ver entrando num bar para tomar uma Coca-Cola ou comprar um refrigerante, no outro dia ele está enchendo a cara de cachaça e alguém vai falar, mas por que você está fazendo isso? Não, porque eu vi o pastor Alvin lá no boteco. Porque a consciência é fraca. Uma consciência fraca. Uma consciência fraca é pautada numa fé fraca. Tem gente que tem a fé tão fraca que ele se escandaliza por qualquer coisa. E isso é falta de maturidade espiritual. A consciência fraca, ela olha para a vida com uma lupa, procurando as mínimas coisas para se condenar. Eu me lembro de um dia que eu visitei uma senhora da igreja. Foi eu e Romildo visitar essa senhora. Ela estava sumida, ela não foi na ceia. E ela sempre ia. Falei, meu bem, nós precisamos visitar a irmã, ela deve estar doente. E ela não tinha pessoas por ela, o filho era alcoólatra e morava com ela. Ela já estava com quase 80 anos, o filho já tinha os seus 50 e dava muito trabalho para ela. Aí nós fomos lá ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, ela falou assim para mim, pastor, eu não fui na ceia, porque eu pequei. Eu olhei para aquela mulher de 80 anos, falei, eu estou enrolado. Só pecou mesmo? Sério? Pequei e não pude tomar a ceia. Falei, mas o que a senhora fez? Não, pastor, eu xinguei uma galinha aqui em casa demais. Ela comeu meu pé de jiló. Eu xinguei essa galinha, eu passei raiva demais. Falei, não está fácil a gente resolver o problema. Vamos fazer uma sopa. Está resolvido. Mas, olha só, a consciência dela era tão fraca que o pé de jiló e a galinha a impediu de tomar a ceia. É uma lupa, é gente que olha a vida como uma lupa. Coisas pequenas elas põem absurdas. Há uma passagem em Eclesiastes, capítulo 7, 16, diz, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Olha, o texto não está falando que a gente não tem que ser justo. O texto está falando que a gente não tem que ser o quê? Demasiadamente justo. E o que é ser demasiadamente justo? Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu chego aqui, ministro, deixa eu te fazer uma coisa, meu irmão. Me perdoa, estou extremamente arrependido. Você me perdoa? Ah, o que você fez, pastor? Não, eu sonhei que eu briguei com você. E no meu sonho eu te bati. Me perdoa? Faz sentido uma coisa dessa? Mas você acredita que tem gente que faz isso? Demasiadamente justo. E aí o que eu vou despertar nele? O pastor está com um problema comigo. Ele sonhou que brigou comigo, até me bateu. O que está acontecendo? Não sejas demasiadamente justo, porque te destruirias a si mesmo. Sabe, tem gente que vê a vida como uma lupa. Uma lupa. E o grande problema disso é que às vezes esse tipo de gente é o tipo de gente que coa mosquito e engole camelo. As pequenas coisas ele aumenta e as grandes ele ignora. Na verdade, essas pessoas são assim, porque a consciência ela julga conforme ela recebeu. Ela recebeu. Ah, eu não vou usar batom, porque batom é pecado, batom é do diabo. Ah, eu não posso usar uma calça jeans, porque a calça jeans é do diabo. Eu não posso aparar o meu cabelo, porque se eu fizer isso é do diabo. Aí está o cabelo lá atrás, lá embaixo, e a língua do outro lado, lá na frente também. Não pode fazer uma coisa, mas pode falar da vida de todo mundo. Sabe, olha a vida com uma lupa. E fala, não, Deus falou comigo, isso é a voz de Deus. Não, isso não é a voz de Deus. Isso é a voz do seu pai. Isso é a voz da sua mãe. Isso é a voz do seu pastor. Por muito tempo a voz da minha consciência não era a voz da minha consciência, era a voz da minha mãe. Toda vez que eu chupava manga e bebia leite, eu falava, vou morrer. Porque minha mãe me ensinou que chupar manga e beber leite, morre. Então toda vez que eu via que eu tinha manga e leite na mão, a minha consciência quase me matava. E aí eu pegava um pedacinho da manga, aquela vontade, mas eu tinha tomado leite, eu não podia chupar manga.
por causa da minha consciência. E que na verdade não era a minha consciência, era a consciência da minha mãe. Era a voz dela na minha cabeça: tomar leite, manga, morre. Então eu e você precisamos entender que tem consciência que não fala nada, pode fazer tudo. E tem consciência que fala demais, acusa demais. E a pessoa vive debaixo de um peso. Sabe, às vezes eu não entendo alguns cristãos. Eles falam: pastor, depois que eu entreguei minha vida para Cristo, a minha vida ficou pesada demais. Eu falo: então, que Cristo que foi esse que você entregou sua vida? Porque o Cristo que eu entreguei a minha vida diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve. Mateus 11, 28. Mas é que eles vivem debaixo de uma religiosidade, um peso, mas um peso. O cristianismo deles é muito pesado, mas porque ainda vivem debaixo da lei, não conseguiram entender a graça. E então eu preciso mudar a minha consciência. Agora, como que eu mudo a minha consciência? Você precisa mudar a sua consciência, porque ela foi colocada dentro de você como um juiz, um tribunal, não para te condenar, mas para te ajudar. Romanos, capítulo de número... primeiro, existe consciência que fala tudo e existe consciência que não fala nada. Eu amo esse texto de 1 de João 3,20, que diz: se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então o que esse texto está dizendo? Embora a voz da vontade é forte, a voz da consciência é maior, mas a voz de Deus é maior do que a voz da consciência. A palavra de Deus é maior que a consciência. E Romanos capítulo 2 diz que, de fato, quando os gentios, gentio é o povo que não conhece Deus, que não tem lei, não obedece à palavra de Deus, praticam naturalmente o que a palavra de Deus ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Eles mostram que as exigências da lei estão escritas aonde? Em seus corações. Disso dão testemunho também o quê? A consciência. Tem muita gente que nunca ouviu a palavra de Deus e procura andar de acordo com a palavra de Deus, sem saber que está andando de acordo com ela. Por quê? Porque a lei de Deus está escrita nas tábuas do nosso coração, nas tábuas de carne do nosso coração. E aí a palavra vai nos dizer que a nossa consciência testemunho, os nossos pensamentos acusando, e ora também o quê? Defendendo. Acusando: puxa, eu não devia ter feito isso. Defendendo: fiz o que tinha que ser feito, vou dormir em paz, vou colocar minha cabeça no travesseiro, vou andar de cabeça erguida. Quando você conhece a palavra de Deus, você se torna conhecedor da verdade, e então você tem condições de mudar a sua vida pela palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, depois no capítulo 12, ele fala que nós devemos moldar, a nossa mente precisa ser moldada pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque aquilo que você não tem consciência, você não muda. Foi Freud quem disse: você só muda aquilo que você tem consciência. Aquilo que você faz, mas não é consciente, você não muda. Por isso que um alcoólatra nunca vai deixar de ser alcoólatra se ele primeiro não entender que eu sou alcoólatra e eu preciso mudança. O primeiro passo para uma cura é ter a consciência de que é doente. Eu tenho um problema, eu tenho um desafio pela minha frente na minha vida. Mas Paulo não para por aí. Ele fala da consciência corrompida. E quando eu falo de consciência corrompida, a nossa consciência ela é como um computador. Você compra um computador novo lá na loja, e aí você começa a instalar. Você já parou para pensar
Aqui meu celular está aberto num aplicativo da Bíblia. Eu abri o aplicativo. Eu não sei quantos aplicativos eu tenho no meu celular, mas eu tenho muitos. Tem vários aplicativos aqui. Aplicativo de tempo, aplicativo de vídeo, aplicativo de galeria de foto, aplicativo de câmera, aplicativo de alarme. Quando você compra, não vem nada, só vem um sistema. Se você compra um computador, o Windows, se você compra um aparelho da Apple, vem um iOS, se você compra um telefone da Samsung, vem um Android, e aí você começa a instalar aplicativos. Assim é a nossa mente. Só que nessas instalações de aplicativos, às vezes nós instalamos sem perceber um vírus. E como que eu faço? Eu preciso formatar, resetar e colocar um antivírus. A mesma coisa é a nossa mente. O medo foi instalado em nós. A ansiedade é um aplicativo que está talvez muito forte aí na sua mente. O medo talvez é um aplicativo que está muito forte aí na sua mente. Foi instalado um trauma, uma ferida, uma rejeição. E a hora agora, quando você conhece a palavra de Deus é o antivírus que vai derrubar esses aplicativos que na verdade são cavalos de Troia, são vírus instalados aí, e você então começa a ter uma nova mente, uma nova mentalidade. A palavra arrependimento na Bíblia, ela é traduzida pela palavra metanoia. E metanoia significa mudança de mentalidade. A palavra de Deus, ela começa a renovar a nossa mente, através de novas informações. Informações pautadas na palavra, e não no mundo, nem nas religiões, mas na palavra. Por isso a importância de trocar as informações. Porque talvez a sua consciência recebeu ensinamentos errados, formou crenças erradas, e crenças erradas geram comportamentos errados. E comportamentos errados geram resultados errados. A importância de ensinar a criança na palavra de Deus é para que a consciência dela seja formada pela palavra. Por isso lá em Deuteronômio diz assim, que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Moisés ali recebe essa palavra de Deus e num determinado momento vai dizer que deve inculcar, colocar na mente, para que a mente da criança seja formatado com os princípios, com os valores da palavra de Deus. E qual é a importância de ensinar a criança a palavra de Deus? A importância, como disse Provérbios, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Uma outra tradução vai dizer, ensina a criança no caminho em que deve andar, e dele nunca se desviará. Sabe o que isso nos ensina? É que ainda que essa criança, quando se tornar um adolescente, quando se tornar um rapaz, uma moça, e vier a errar na vida, andar por caminhos errados, ela tem uma consciência, e essa consciência perturbará essa pessoa até que ela volte para o caminho de Deus. O filho pródigo, quando ele se afasta da casa do pai, a Bíblia diz, lá em capítulo 15 de São Lucas, verso 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Sabe o que ele faz? A consciência dele caiu em si. Diga comigo, caindo em si. Diga, caindo em si. Cair em si é a única queda que te joga para cima. Todas as quedas que você tomar na vida, você vai para baixo. Mas quando você cai em si, essa te joga para cima. Caindo em si, ele faz uma comparação.
Ele se compara com os empregados do pai, porque ele estava comendo comida de porcos. E ele fala: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, tendo que comer comida de porcos. O que a consciência dele faz? Comparação. Ele compara a vida que ele tinha na casa do pai com a vida que ele está levando agora. Ele compara a vida que os empregados do pai têm, que tem fartura, e ele, que é filho do pai, não tem nada, está passando fome. Quando você ensina os caminhos, a palavra, essa pessoa tem balizadores. Balizadores. Agora eu não toco a minha vida baseado na minha cabeça, mas baseado nas Escrituras, nos princípios da palavra, nos valores da palavra. E se a Bíblia diz que é assim, e ponto. É assim que eu vou viver. Isso gera uma comparação, porque todas as vezes que o mundo vier com um prato cheio de coisas ruins para você, você vai se lembrar que você comia na mesa do rei. Foi o que aconteceu com José. Quando essa mulher chega para ele e tenta seduzi-lo, se ele fosse um homem que tivesse sido criado sem princípios, sem valores, sem as Escrituras, sem os ensinamentos de Abraão, talvez ele teria caído, mas imediatamente a consciência busca algo para se comparar. Eu não posso fazer isso, porque o meu Senhor, teu marido, ele confia em mim, e eu não vou, e eu não posso fazer isso. Eu quero concluir te dizendo o seguinte: que eu e você possamos pedir a Deus uma consciência tranquila. Paulo escrevendo a igreja, Lucas, escrevendo Atos, ele narrando a história, e Paulo, ele diz assim: por isso procuro sempre conservar a minha consciência, o quê? Limpa, diante de Deus e diante dos homens. Diga comigo: consciência limpa, diante de Deus e diante dos homens. Tem muita gente que tem consciência limpa diante de Deus, mas não tem consciência limpa diante dos homens. E a consciência é um alarme. É um alarme. É muito simples. Suponhamos que eu participe de uma reuniãozinha aqui, em que nós estamos criticando o nosso irmão tecladista, estamos falando mal dele, estamos fazendo críticas absurdas sobre ele. E aí eu saio dessa reuniãozinha, e de repente eu dou de cara com ele. Sabe o que a minha consciência faz? Olhos baixos, porque eu não consigo olhar olho no olho, porque eu estava participando de uma coisa ali agora, que eu estava detonando ele. E se você é o tipo de gente que não pode entrar de cabeça erguida em qualquer lugar, ou é o tipo de gente que vive fugindo de alguém, não posso encontrar com alguém, não posso encontrar com fulano, ou se quando você olha para alguém, você não consegue olhar nos olhos, você tem que olhar para baixo, a sua consciência. Você pode ter orado, jejuado, feito tudo religiosamente bonito. Diante de Deus você está bacana, mas diante dos homens sua consciência não está limpa. E o homem de Deus, ele entra na presença do Senhor de cabeça erguida, mas ele entra em qualquer lugar na face da terra de cabeça erguida. Se você não está assim, é porque a sua consciência está te condenando. A sua consciência, ela não está limpa. E Pedro nos encoraja no capítulo 3, versículo 16, dizendo: conservem boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Esse texto aqui se aplica na mulher de Potifar. Conservem a boa consciência. José conservou, de forma que os que falam maldosamente, foi o que ela fez. Ele tentou abusar de mim. Contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo,
fiquem envergonhados. Já imaginou a cara de tacho dela no dia da posse de José? Agora José é o chefe do marido dela. Já parou para pensar nisso? Então o texto está dizendo que eu e você precisamos conservar uma boa consciência. Uma consciência tão boa que quando as pessoas que nos caluniam, quando as pessoas que falam maldosamente contra nós, quando elas se encontrarem conosco, elas ficarão o quê? O quê? Envergonhadas. E o que uma pessoa envergonhada faz? Baixa a cabeça. Não olha no olho, porque o olho e o coração está cheio de vergonha. Vergonha por causa da consciência. Você pode enganar qualquer pessoa, você pode mentir para qualquer pessoa, mas a sua consciência você não engana. E termino dizendo: se a sua consciência está te condenando, fica feliz. Ah, pastor, mas como assim? Fica feliz. É sinal que você ainda tem vergonha na cara. Então é hora de se arrepender e consertar o mal feito. Pior é quem faz e a consciência não condena. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Duro